Boa noite, para quem ainda não me conhece, meu nome é Camila Betânia, palco da beleza, apresentadora do Podcast 013. E hoje, dia 18/12, chegamos ao último Podcast 013 do ano, com os convidados ilustres hoje. A Gil, cervejeira 013, e o Rubens Gordinho, que eu tenho o prazer de conhecer há pouco tempo pessoalmente. Gente, muito obrigada por ter aceito o convite. A Gil é o primeiro podcast dela, fico muito feliz, muito lisonjeada. Vamos às apresentações? Sim. Gil, pode começar. Olá, muito prazer. Meu nome é Giovana, eu tenho um Instagram que se chama Cervejeira 013. E no meu Instagram eu te ensino dicas, curiosidades sobre cerveja e ainda te levo para os melhores rolês cervejeiros desse Brasil. Rubens. Maravilha. Boa noite, tudo bem a todos? Eu sou Rubens Gordinho, compositor, músico, agitador cultural e, sobretudo, um sambista. Eu acho que é isso, dá para definir. Da melhor qualidade, gente. Aí fica por sua conta, a gente tenta. Não, gente, assim, há muito tempo eu ouço falar do Rubens, eu acompanho alguns trabalhos, mas não o conhecia pessoalmente. Tivemos a oportunidade de nos conhecer agora no simpósio do samba. E a gente vai conversar sobre isso também. Hoje nós contamos com o apoio da Cervejaria Santista, que nos deixou aqui 2 litros de cerveja hoje. Isso tudo foi porque eu vi, vocês adivinharam? Né? Eu sou apreciadora da cerveja. E a Gil vai contar para a gente também um pouquinho sobre a cerveja. Nós vamos abrir aqui a primeira. Gente, já passei o link para vocês. Se vocês já quiserem passar para alguém, já passei para vocês. Obrigada. Gente, olha o cheirinho dessa cerveja. Essa é a novidade deles. Ela tem um aroma de caju. Ela é feita com caju maravilhosa. Olha. Essa é uma sour, é uma cerveja de um estilo assim, Coloca mais a foto, filha, pra gente. ácido, mas super refrescante. Lembra um suco. O nome dela é... Então, a Cervejaria Santista... A Cervejaria Santista, me corrija, tá? A Carol me passou mais ou menos hoje. Cada cerveja tem o nome de um local, né? Sim, de um ponto turístico. E essa é a Outeiro de Santa Catarina, é sour caju. Sour é o estilo dela, porque as cervejas elas têm vários estilos. Vamos experimentar? Vamos. Eu vou experimentar. Saúde, saúde, sucesso. Tô curiosíssimo. Também estou. Gostei. Ela tem o caju ao longe, assim, não é? Sem afetar o sabor dela. Ela é um estilo bem diferente. Gostoso. Boa. Gostoso. Problema sério isso aqui, hein? Ela um pouquinho mais gelada, gente, eu não consegui... O tempo não está ajudando muito. Né? Mas ela é muito saborosa, ela é geladíssima. Não é? Gil, vamos começar por você. Gente, eu fiz todo um script, deixei em casa, mas meu marido me salvou, muito obrigada. Hoje, com o negócio da mensagem, não tem mais essa. Pois né? Manda. Eu deixei tudo eu ainda sou da era do papelzinho, deixei tudo no papelzinho, esqueci, mas ele me mandou a foto. Mas vamos lá. Gil, me conta um pouquinho de você. Você nasceu aqui em Santos mesmo. Sim. E você começou a se aventurar aí no mundo da cerveja em 2015. Em 2015. Eu fui no supermercado e aí fui olhar as cervejas, vi umas cervejas diferentes. Falei, o que é isso aqui? Esse rótulo diferente. A gente está acostumado só com Brahma, Itaipava, né? Tudo isso eu olhei, eu vou levar essa daqui do ursinho. Tem um ursinho, eu vou levar. Aí peguei essa cerveja, tomei.
olhei, fiquei pesquisando o rótulo, não entendia nada. O que é IPA? O que é isso, essa sigla IPA? Aí fui pesquisar, depois que comecei a pesquisar, não parei mais. Aí comecei a ir para os bares de cerveja artesanal, pubs, fiquei encantada com o serviço, como que era servido uma cerveja artesanal, os copos super diferentes, cada estilo de cerveja tem um copo apropriado para ser servido, mas o meu preferido é o Lagoinha mesmo, esse daqui. Então, eu sempre trago... toma tudo nele, né? Eu sempre trago taça. Eu falei, não, hoje nós vamos no copinho raiz. Não precisava fazer isso comigo, não, né? De taça. Raiz. Não precisava fazer isso, não. E aí comecei a visitar um lugar, visitar o outro, depois me veio a vontade, aí eu comecei a postar. Para falar a verdade, eu fiz uma foto, postei. Muitos familiares, muitos amigos perguntaram, que bebida é essa? O que é? E eu, desde pequena, eu sempre fui uma pessoa que nunca gostou de dar uma resposta incompleta. Então, eu comecei a pesquisar. Essa é uma cerveja assim, assim, assado. Então, eu mandava o que era direitinho para a pessoa. Então, nisso, eu comecei a gostar, a pegar jeito pela coisa, né? Carinho. A cerveja me trouxe muitos amigos, muitas oportunidades. Aí veio o Instagram, que foi assim, na minha vida, mudou a minha vida totalmente. Tanto é que quando eu saio, às vezes, ninguém sabe meu nome, me chama pelo meu arroba. Cervejeira. Virou a minha outra identidade. Eu falo que eu sou duas pessoas, tem a cervejeira e tem a Giovana. E comecei a ser chamada para eventos, Santos principalmente, que foi a cidade que mais me acolheu. Muitos pubs de Santos reconheceram que meu trabalho estava legal, estava ficando bacana, me chamavam para festa, evento. E foi aí que comecei. Entrei nesse meio cervejeiro, nesse universo cervejeiro. O programa hoje está perfeito, gente. Só faltou aqui o churrasco, porque samba e cerveja não podia ser melhor. Rubens, Enciclopédia do Samba. Isso é bom. Me conta um pouquinho da sua trajetória. Quando começou a gostar? Desde muito garoto, né? Desde muito garoto, minha família meu pai músico, meu pai era pandeirista de orquestra, desde os tempos antigos, lá dos antigos cassinos e tal. E minha mãe veio do Nordeste, veio de Sergipe para cá, conheceu ele e já se aventurou também pelo samba, foi pastora do Império do Samba, depois foi baiana na X9. Então a gente foi criado nessa atmosfera de samba dentro de casa, de música e samba. Então dali para a gente ir para o samba não era meio que era automático, né? Então, com os 13 anos de idade, eu já fui para o Macuco, eu passei a morar no Macuco, e ali eu conheci a escola de samba X9, ali de garoto, 13, 14 anos, era o quintal da gente. A gente começou a brincar por ali e já tocar, dali para se tornar ritmista, depois de se tornar músico profissional, foi com 13 anos de idade, isso lá para os anos 70, né? Aí depois a gente foi se envolvendo sempre com samba, fui ritmista lá, depois passei a sair na escola de samba com harmonia, e depois tive grupo de samba e me tornei músico profissional. E aí foi. Dali foi a caminhada grande, dá para a gente ficar aqui falando 2 horas. Mas o grupo de samba é o Coisa e Tal? Sim, Coisa e Tal, nós começamos nos anos 80. 79 para 80, que era um grupo de rapazes que eram dali da bateria da escola, na grande maioria, e a gente começou a cantar os sambas que a gente ouvia no terreiro da X9, começou a cantar, era muito, não era comum as pessoas cantarem sambas autorais, né? Sambas de compositores daqui. Então, Coisa e Tal foi o grupo que passou a cantar aqueles sambas que a gente ouvia lá na quadra da X9, a gente passou a cantar nos lugares onde a gente ia tocar. Todo lugar a gente começou assim, tocando em festinha e tal. Mas ali era começo dos anos 80. Quem era o Coisa e Tal? A primeira formação era Elias do Cavaco, eu, Colibri, Jadir, Barbosinha. Jadir do Cavaco? Jadir, que até hoje toca lá no Ouro Verde e tal. Foi a primeira formação, mas Coisa e Tal, através do tempo... Na verdade, era uma grande turma, né? Mas quem se profissionalizou, saiu, foi esses primeiros. Depois, com o tempo, veio mais gente. O Santaninha veio, o Clóvis veio. Mas, assim, foram várias formações, mas a primeira formação foi essa. E a gente ia para todo lugar tocar, e era no início dos anos 80, era o surgimento, né,
do fundo de quintal, quando mudou completamente a forma de se fazer samba, a forma de tocar, e a gente logo adquiriu aquilo por ter conhecimento, amizade com o pessoal, com Sombrinha, que é daqui de São Vicente, e depois saiu daqui para ir fundar o fundo de quintal. A gente tinha essa amizade estreita já nesse tempo. Então, com o Baita, que era quem passava as músicas para a gente, também que era um grande cantor, um cavaquinista fantástico. Então, a gente vem dessa época aí, dos anos 80, e para cá já aconteceu muita coisa. Depois que eu fui me tornar compositor, muito incentivado por eles, e aí tive alguns sambas gravados, e tem até hoje alguns sambas gravados e tal, e a gente está sempre envolvido. Está sempre envolvido no samba de alguma maneira. Se não estiver fazendo, não estiver compondo, não estiver cantando, tocando, a gente está organizando, a gente está fomentando, porque faz parte, não dá para desassociar. Minha vida do samba não dá para desassociar. Eu sou trabalhador portuário aposentado, sou estivador aposentado, mas a minha vida toda sempre foi no Cais do Porto e no samba, no Cais do Porto e no samba. Minha vida foi sempre essa, então eu consegui aposentar por questões até de saúde e tal, mas do samba eu não me aposento. Não aposento. Só aposento quando morrer. Vai continuar só contribuindo. Sim, de alguma forma. Sempre estarei envolvido de alguma forma. É verdade. Ô, Gil, fala pra gente, quais são os tipos de cerveja? Bom, você fez o curso, você gostou do mundo da cerveja, e aí eu vi que você começou a saber sobre a história, você fez cursos, Sim. Foi isso? Na verdade, eu não sou sommelier, tá? Eu sou degustadora, mas eu tenho vários cursos de harmonização, estilos de cerveja, produção, tudo isso. Mas o sonhado sommelier ainda não vem, falta tempo. Mas, enfim, vai vir. Mas a cerveja, basicamente, ela é dividida em duas grandes famílias. São as lagers, que são as cervejas de baixa fermentação, que são aquelas cervejas que são muito mais fáceis de você beber. Que é o drinkability, que a gente fala. São cervejas que você consegue tomar consumir bastante. E as ales, que são de alta fermentação, elas geralmente vão ser mais turvas, um pouco mais alcoólicas e mais difíceis de você beber. E também tem uma outra família que é pequena, que são as lambics, que são cervejas de fermentação espontânea, mas aí elas já se assemelham a um espumante, assim, são mais sofisticadas. Eu gosto mais da primeira, né? A primeira, sim, eu acho que a gente pode beber bastante. Exatamente, aqui pode beber bastante, eu também. Mas, para te falar, assim, quais são os estilos, são muitos, porque ramificando essas três famílias, aí já são mais de 100 estilos de cerveja, de acordo com o órgão regulamentador, né, de estilos de cerveja. Tá, por exemplo, essa cerveja aqui, ela entra em que... Dessas que você falou, ela entra na primeira? Essa daqui, a Sour, ela é uma lager, mas... Não, mentira, ela é uma lager. Mas você consegue beber ela bem, apesar dela ter a acidez, que é bem... Olha, não vai me enganar, hein? Não, você consegue beber. Eu tenho um ponte de safena, não fosse muito com força, não, né? Mas, assim, ela é um estilo bem peculiar, porque ela tem uma acidez. E não é muita gente que gosta de acidez, assim como não gosta de amargor. Fala, Heineken é muito amargo. Eu não gosto do amargo. Entendeu? Mas pode gostar mais desse estilo de cerveja. E essa cerveja aqui, por exemplo, harmonizaria com o quê? Aí depende, porque você pode harmonizar ou por contraste ou por semelhança. Aí vai muito, porque a harmonização, ela é muito particular. Ninguém vai poder chegar e falar que você não pode harmonizar isso daqui com queijo gorgonzola se você gostar, entendeu? Então, aí já é bem complicado. Mas eu harmonizaria essa sour aqui de caju com um docinho de caju pela semelhança. Então, seria o pós. Seria o pós. Apesar que eu gosto muito de doce com cerveja, não importa o time da coisa. Eu gosto. No dia seguinte também, eu gosto muito. No dia seguinte, eu adoro um brigadeiro, um cajuzinho.
Mas durante, assim, que nem você vai num aniversário, aí você, de boa, você vai comer o bolo e vai beber a cerveja. De boa. A minha mãe, que nem era assim, nem sabia nada de cerveja artesanal, eu que via ela comendo muito brigadeiro com cerveja. Ela adorava. Ela acho que eu não consegui, não. Maria, vamos ver se a gente tem alguém aí olhando pela gente? Boa noite a todos, né? Estamos dando boa noite. Boa noite. O Wagner perguntou assim: por que existe cerveja doce, tipo as pretas? Porque existe, porque tudo vai de acordo com a torrefação do malte. Entendeu? Aí ela vai te conferir um dulçor maior ou um dulçor menor. A Diva colocou assim: imagina experimentar todas, o fígado toma aquele susto. Tem que ter horoscópio, tem que estar acostumado. Mas quando você vai provando cerveja artesanal, isso é a curiosidade, né? Eu gostei desse estilo, o que me impede de provar aquele outro ali em outro momento? Aí você vai provando ali, é o horoscópio que você vai tendo. Sim, né? Precisa ser no mesmo dia, né? Não precisa ser. A pessoa não precisa ser, né? Precisa ser tudo. Rubens, qual é a sua ligação entre o samba e a composição? Veio tudo junto? Como eu te falei, a gente primeiro, né, o cara quando começa em escola de samba, eu sou daquela geração de compositores que é de escola de samba, né? Hoje tem uma geração de grandes compositores aqui na cidade que fazem samba, que gravam com gente de importância, que fazem samba para os grupos, mas que não são, os mais novos não são ligados à escola de samba. A minha geração, a minha, do Barbosinha, do Santaninha, do Clóvis, é uma geração que nós éramos muito ligados à escola de samba. A gente saía de escola de samba em bateria, então é meio que automático você se tornar compositor, porque naquele tempo as escolas de samba tinham alas de compositores. Então, as pessoas que a gente admirava eram aqueles grandes compositores, Diamante, Naum Caetano, eram aqueles caras que a gente chegava no samba, eles cantavam aqueles sambas de autoria deles mesmo, e sacudia uma quadra cantando sambas autorais. Então, a gente era meio que discípulo desses caras, né? Então, o samba, na vida da gente, assim, o próximo estágio de quem era ritmista, quem era batuqueiro, vamos falar como a gente chamava, batuqueiro. Era mesmo, batuqueiro antes, era ser compositor. Se o cara tivesse dom, queria ser compositor, porque o compositor ele tinha uma posição melhor dentro da escola, era mais admirado, né? Porque o ritmista sempre era aquela coisa, o batuqueiro é batuqueiro. Até hoje as pessoas não dão muito valor, o que eu acho muito errado. E o compositor tinha aquela aura dos compositores, né? Dos caras que pegavam a sinopse, faziam o samba enredo que é para a avenida e cantavam aqueles sambas. Então a gente é meio fruto disso. Mas assim, só veio me despertar isso lá com um grupo Coisa e Tal lá nos anos 80, porque meio que eles foram me forçando a fazer samba assim. Pô, tem que fazer, cara, a gente tem que fazer. Eu lembro que o primeiro samba que eu fiz, assim, que a gente fez, foi gravado, a gente começou a fazer juntos, assim, parceria e tal. O primeiro samba que foi gravado pelo Grupo Tempero, já nos anos... final dos anos 80, meados dos anos 80 para os anos 90. Aí quando a gente pega e ouve aquele samba gravado, cantado por um outro artista, assim, naquele tempo era o vinil, né? Era o disco. Depois virou CD, hoje é tudo plataforma digital. Tinha fita ainda, né? Tinha fita cassete. Era o disco de vinil. Quando a gente ouviu aquilo e tocou no rádio, aquilo foi uma sensação fantástica. Por ter a sua música cantada, arranjada e cantada por outro. A gente tinha essa pretensão assim, de querer que os sambas da gente fossem gravados, mas não tínhamos pretensões de grande sucesso. Era tudo muito novo, né? Eu ia te perguntar isso, já que você falou. Você imaginava fazer sucesso? Eu vou te falar assim, eu não acho que eu tenha sambas de sucesso. Eu sou um cara privilegiado por ter sido gravado por alguns nomes do samba. Mas são aqueles sambas que estavam no disco, mas não era aquela música que estourava e tal. Mas, assim, muita gente daqui gravou. Eu acho que o grande sucesso, eu costumo dizer isso sem a menor... Desculpa, gente. Sem a menor falsa modéstia, ou sem querer... Eu acho que tem tanta gente boa nesse Brasil, tanto compositor bom nesse Brasil, nessa cidade, que eu fui privilegiado de ter sido gravado. Tem tanto cara muito melhor que eu que nunca foi gravado por ninguém. Então, tem que dar graças a Deus. Mas a música não estourou, não foi sucesso. Eu fui gravado por Alcione, fui gravado pelo Fundo de Quintal,
pelo Jorge Aragão, pelo Reinaldo, pelo Marquinhos Satã, por quase todo mundo do samba. Mas era aquela música que tocava, que não tocava, não era aquela música que tocava, porque antigamente se gravavam, hoje chama EP, né? A pessoa grava uma música. Naquele tempo gravava 6 do lado, 6 do outro, no disco. E depois no CD eram 14 músicas, 15 músicas. E nem todas tocavam. Sim. Mas só de você ter sido selecionado e estar ali naquele trabalho daquele artista, para mim já era uma... Para a gente, para os compositores da minha geração. Então, eu costumo dizer que eu sou muito privilegiado, tive muita sorte, e porque tem tanto cara, eu conheço tanto cara bom que nunca foi gravado por ninguém, que está aí, que tu fala, caramba, esse cara tem cada música, tem cada samba muito melhor do que o meu, e nunca ninguém gravou. Então, eu sou um cara muito privilegiado nesse sentido. Assim, não tinha essa coisa de fazer isso. Eu não acho que sucesso, assim, é muito relativo essa coisa de sucesso. Sucesso é você ser reconhecido, de repente, na sua comunidade, por onde você passa, ser respeitado. Se for por esse lado, eu acho que eu consegui isso daí, mas nunca tive pretensão disso, nem nada. Agora, não tem se você falar, pô, uma música sua que é sucesso no Brasil. Não tem, nunca aconteceu. Mas, graças a Deus, aqui existem alguns sambas que a gente tem que ser sucesso na aldeia da gente, né? Nessa aldeia aqui, pelo menos nessa aldeia que eu amo, que eu nasci e me criei, tem alguns sambas que, se a gente cantar, as pessoas na cidade vão lembrar e vão cantar. Então, isso, para mim, já é uma vitória muito grande. E o resto a gente vai trabalhando, e a gente está aí, está fazendo, nunca se sabe, né? Mas a gente nunca fez. Vou fazer isso aqui para botar para fulano, com pretensão que isso vai acontecer. Eu até admiro quem sabe fazer. Até admiro quem sabe fazer. Admiro o cara que sabe fazer. Vou sentar aqui, vou escrever uma música, vou mandar para fulano que vai estourar. Para a gente não era isso. A gente queria ter ali para a gente cantar no nosso grupo. Depois dessa do Tempero, surgiu aquele grande boom dos grupos nos anos 80, 90, aqui em Santos. Aí todos eles começaram a gravar samba nosso. Família gravou, o Tempero gravou, o Improviso gravou. Então, para a gente, aquilo já era o céu. Até que o Marquinhos Satã, no Rio de Janeiro, gravou uma música nossa, e depois conhecemos o Reinaldo, passou a gravar também, sempre gravava sambas nossos no disco dele. Aí depois as coisas foram caminhando. Aí eu fui trabalhar no Rio de Janeiro como músico da banda do Arlindo Cruz Sombrinha, depois dos anos 90, aí comecei, eu gravei com o Jorge Aragão, com o Alcione, com o Fundo de Quintal, mas eram tudo assim, sambas que estão lá, mas não foram sambas que foram tocados, entendeu? Mas mesmo assim eu tenho muito orgulho disso e tenho muito... É só ir lá na minha página no YouTube, as pessoas vão ver os sambas gravados lá, pela Alcione e tudo, por Alcione, por Reinaldo, Fundo de Quintal, Jorge Aragão. Tem uma lista aí. Tem uma lista aí, até o Zeca Pagodinho cantou uma música minha com Sombrinha, no último disco do Sombrinha. Então eu sou muito orgulhoso disso, mas não tenho, assim, dizer que eu fiz isso porque eu queria, porque eu pensei que ia chegar, não. Pelo contrário, tanto é que nos anos 90 a gente não procurava as coisas. E foi o grande boom do pagode dos anos 90, porque os sambas nossos não eram também tão comerciais, era uma coisa mais de raiz e tal. Então, nos anos 90, a gente passou meio que no limbo, né? A gente não foi gravado pelos grandes grupos que estouraram e tal, porque a gente também não a vida também vai caminhando, a gente precisa fazer outras coisas e tal. Mas admiro muito, tem uma galera aí, rapaziada nova, que são a geração depois da minha, de Santana, do Clóvis e tal, que tem coisas maravilhosas e foram gravadas nesse tempo, eu acho muito legal. E a gente sempre está tocando figurinha, eles têm muito carinho comigo, eu tenho um carinho com eles. Porque a gente, quando vai ficando mais coroa, tem que andar com os mais novos, eu penso assim. A gente vai ficando mais coroa, tem que andar com os mais novos para aprender. Agora eles estão ensinando a gente, né? Isso, eu quando era mais novo, eu andava com os coroas. Os caras do samba da antiga, eu queria estar junto deles para sacar, para ter o lance, para ver, aprender as coisas. O samba tem muito isso. Aquela tradição vai se passando, né? E até uma filosofia de vida, o respeito aos mais velhos, a maneira de saber chegar, se colocar. A gente convive no meio de todo mundo, saber entrar, saber sair. Essa coisa era muito gente de garoto, eu queria estar ali junto com os malandros velhos, malandro no bom sentido, né? Os malandros bons, o cara que sabia chegar, era respeitado, tudo isso. Então a gente foi criado nessa atmosfera, nesse meio. Então hoje eu ando com os garotos, que eles falam um negócio para eu sacar, né? Porque senão a gente fica para trás, né? Mas eu tenho muito orgulho disso, eu nunca tive essa... Então isso foi automático, essa coisa do samba ir para a música, porque a gente sou da geração que nós ouvíamos muito disco, né? A gente ouvia muito Paulinho da Viola, ouvia Cartola, ouvia João Nogueira, isso se ouvia muito em casa, isso aí se colocava o disco, então aquilo ali era uma aula para a gente. Então a gente ficava ali ouvindo, eu quero saber, que instrumento é esse? Como é que toca isso?
Que som é esse? Esse som de que é? E aquilo vai, pra gente que é nascido e criado no lance, aquilo você vai se aperfeiçoando, vai ouvindo, vai pegando, né? Então foi meio que isso. Aí depois a gente começa a ir pra rua, aí começa a conviver com os caras que fazem ali ao vivo e tal. Aí daí para ir fazendo, aí é um pulo, né? É um pulo. Aí, para quem gosta, é como uma pessoa que dança, né? Tem que andar, a pessoa que né, cultiva o lance da boa cerveja tem que estar andando com as pessoas que sabem mais, que têm o que falar, né? Vai dizer, ó, isso foi feito dessa maneira, isso, a história, eu me interesso muito pela história do samba, pela história da música, como sempre quis saber como que é as coisas também, como é que isso chegou a esse ponto. Quem foram esses caras que pavimentaram essa estrada para a gente estar aqui hoje? Isso eu tenho, eu costumo dizer que eu tenho um compromisso com a história, porque se a gente não está sempre falando desses caras que vieram antes da gente, que eu espero que um dia vão falar de mim, entendeu? Que é não por vaidade, por questão de reparação histórica. A gente precisa conhecer nossos ídolos, a gente precisa conhecer as pessoas que fizeram antes da gente. E a gente tem muito isso. O samba lá atrás, hoje já não é tanto, mas ainda é. Muito preconceito. Toda a arte preta tem muito preconceito. A gente precisa estar sempre falando. Porque para mim era muito simples. Meu pai era branco, minha mãe preta, mas meu pai é branco, eu podia passar por branco. Aí é mole. É verdade. Para mim era mole. Porra, mas eu sou filho de mãe preta, caramba. Eu nasci nisso. Então eu tenho, mais do que todo mundo, eu tenho uma obrigação de fomentar isso e falar isso. Entendeu? Porque algumas portas, para mim, podem ser abertas diferente do que para os meus irmãos. Então, a gente precisa ter esse comprometimento com a música, com o samba, porque é a arte da gente. Eu penso assim, não é pretensão de querer ser ou falar, ser mais do que os outros, mas a vida foi me levando para isso. Então, eu procuro, sempre que me dão uma abertura para fazer as coisas, para fazer a coisa levada para esse lado. Para as pessoas entenderem o porquê de tudo, né? Eu consegui, através do simpósio, eu e a Rafa, que trabalha comigo, a gente conseguiu conversar com o Danilo. Foi do dia da X9. Olha que beleza. Que o Danilo, a intenção dele era fazer um livro sobre o samba e saiu um livro sobre o funk. Eu lembrei disso agora porque está falando de arte preta, sempre tem preconceito. E o Danilo acho que vai conseguir falar isso pra gente. Eu vou trazer o Danilo aqui. Eu conversei com o Danilo, acho que 15 minutos. Eu fiquei fora a palestra que ele deu, né? A conversa que ele teve com a gente no dia do simpósio. Depois ainda consegui entrevistá-lo. E eu acho que ele vai trazer bem isso para a gente, que o Rubens está falando da história, que ela precisa ser falada e que existe, sim, preconceito. Não adianta a gente falar que não, porque ele está aí. Mas você sabe que na cerveja também tem muito preconceito. Chegou até um caso sair no Fantástico de uma moça que eu admiro muito. Ela é uma sommelier, super assim, inteligente e capaz de tudo. E saiu no Fantástico que ela estava num evento cervejeiro e ela ouviu coisas que ali ofenderam ela e você acredita que foi parar no Fantástico? Então, Ju, aproveita falando isso pra gente. Eu aprendi com a Gil que nós mulheres somos as precursoras da cerveja artesanal. Explica isso pra gente. A mulher, ela sempre foi precursora na cerveja artesanal, né? Vamos contar aí a história, desde a época dos sumérios, fazer cerveja sempre foi uma responsabilidade da mulher. E isso é comprovado através de vários registros arqueológicos que encontraram, como o Hino Ninkasi, que era um poema onde ele descrevia a mais antiga receita de cerveja. E ali contava que as cervejas eram feitas por sacerdotisas. Então já começa desde aí, que a gente já, né? Era a gente que fazia cerveja. Pulando mais para frente, para a Idade Média, fazer cerveja continuou sendo uma atribuição da mulher, assim como cuidar da casa, dos filhos, cozinhar e tudo. Como se fosse um alimento. Porque fazer cerveja também é cozinhar. A mulher, para fazer cerveja, o que ela precisava? Ela precisava de uma panela bem grande. Ela também precisava ter muitos gatos na sua casa para poder conter o estoque de grãos
dos roedores. Olha, Ela tinha muitos gatos. Daí ela percebeu que a cerveja ela era algo lucrativo. O que ela começou a fazer? Desenvolver estratégias, né, de marketing para poder comercializar cerveja. Para informar que naquela casa tinha cerveja pronta para o consumo, ela pendurava uma vassoura na porta. Então, todas as casas que tinham uma vassoura na porta era porque vendia cerveja por ali. Depois disso, ela pulou, e foram assim também que surgiram os primeiros pubs, as primeiras tabernas, a Idade Média. Pulando muito mais para frente, assim, na ideia de comércio, elas decidiram ir para os grandes mercados. Para se destacar naqueles mercados lotados, que vendia de tudo, especiaria, tudo, elas desenvolveram o quê? Uma outra estratégia. Antigamente, a realeza usava um chapéu que se chamava renim. Era como se fosse um chapéu de bruxa, mas ele tinha um declive aqui e ornamentos. Então, elas falaram, vamos usar um chapéu alto e pontudo. Todas as mulheres que estavam no mercado com aquele chapéu, elas vendiam cerveja artesanal. O clero, percebendo o domínio da mulher sobre um líquido que alterava totalmente o seu consciente, pensou assim... Achou a mulherada de bruxa. Pensou assim, vamos pintar todas as cervejeiras como bruxas. Até então, o que se acreditava sobre as bruxas? Que elas não eram necessariamente ruins, mas que elas poderiam te levar a caminho de falsas esperanças. E fez o quê? Vamos caçá-las porque elas estão... esse líquido que elas estão vendendo é do demônio, entendeu? E pintou a cervejeira com uma imagem de uma bruxa. Todos os utensílios de uma cervejeira profissional da época, eles transformaram como uma bruxa. O chapéu, a vassoura, os gatos, o caldeirão. E fizeram essa imagem da bruxa como uma cervejeira. E junto levaram aí várias outras mulheres que detinham de conhecimento, botânica, medicina, todas elas. Não. Queimaram todas elas. Não, legal não. A história. Queimaram todas elas e a cerveja ela não poderia deixar de ser produzida, porque o homem gostava muito de cerveja. Já tinha dominado. Aonde ela começou a ser produzida? Nas abadias, pelos padres e pelos frades, e depois em larga escala com a Revolução Industrial. Então, assim, hoje quando falam, a mulher ela está conquistando espaço no meio cervejeiro, ela não está, ela só está retomando um lugar que é dela. Perfeitamente. Então, na verdade, a gente não é só uma propaganda, a gente é a dona do bagulho todo. Do negócio todo. Mas é interessante isso, porque se você for analisar, no samba também, o matriarcado quem traz o samba para o Rio de Janeiro são as tias baianas, que trazem o samba como música para o Rio de Janeiro. O matriarcado o samba, hoje, as pessoas falam, a roda de samba, hoje tem uma mulher na roda de samba. A roda de samba sempre foi comandada por mulher. O que acontece? O samba, como a gente conhece como música, se desenvolveu no Rio de Janeiro. Mas ele veio trazido pelas tias baianas para o Rio de Janeiro, veio da Bahia, que era a música das senzalas, a música do campo. Na verdade, era o semba, né? Semba, Chamava o semba, que era a dança da umbigalha, era o batuque, que era tocado nas senzalas pelos escravizados, pelos escravos, né? Escravo ou escravizado, como queiram. Né? Acho que é escravo porque foram forçados a ser escravos. Então, o que acontece? Quando tem, lá em 1800, meados de 1800, já comecinho do século XX, tem uma grande migração desse pessoal do campo para o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil. E vem as tias baianas, e os maridos dessas tias baianas tinham lutado na Guerra de Canudos, como soldados na Guerra de Canudos para o governo. Foi prometido quem tivesse lutado na Guerra de Canudos umas terras no Rio de Janeiro. E esse pessoal veio na ilusão para o Rio de Janeiro. Me veio o samba enredo agora na cabeça. Do Canudos? Os Canudos lutaram até o final. Defendendo Canudos daquela guerra fatal. Vieram para o Rio de Janeiro. Então, as tias baianas trazem esses... Elas vão trabalhar nas ruas do Rio, vendendo acarajé, vendendo doce. E os maridos vão atrás de emprego, aí onde se cria a primeira favela do Brasil, que é no Morro da Providência.
atrás da Central do Brasil até hoje, onde tem muito estivador, conheço lá, tem muito estivador, porque esse pessoal foi trabalhar no Cais do Porto. Então, a música começa nas casas dessas baianas, a mais famosa, todo mundo conhece, é a Tia Ciata, mas veio a Tia Persiliana, que era mãe era a tia do Donga e do Pixinguinha. Vieram essas baianas todas. Ali, esse samba que eles faziam lá, que era meio que o samba de roda, que era do recôncavo baiano, que tem uma coisa muito percussiva de palma da mão e vem para o Rio de Janeiro, se junta com a polca e com o choro e se torna o samba como gênero musical. Mas isso foi trazido pelas tias baianas. E eram nas casas das tias baianas que a polícia perseguia. Então, tinha o rito sagrado na frente, quando acabava o candomblé, o rito sagrado, no fundo, eram as rodas de samba. Então, Tia Ciata, como era muito... Tinha cuidado do ex-presidente da República, tinha feito lá um trabalho, tinha cuidado da perna dele, a polícia não perseguia a casa da Tia Ciata. Então, lá era permitido fazer as rodas de samba. Caramba, que legal. Aí isso fomentava, dali é que surgiram os primeiros sambas gravados e tal. Então, eu vi a proteção das tias baianas. Por isso que toda escola de samba é obrigado a ter uma baiana. Aula de baiana, é por isso. Olha só. Isso é uma tradição. Toda escola de samba tem que ter aula de baiana em respeito a essas senhoras que trouxeram o samba da Bahia para o Rio de Janeiro. Então, qualquer escola de samba é obrigado a ter aula de baiana, em respeito a elas. Aproveitando, eu ia perguntar depois, mas já que a gente entrou, né? Eu estava em casa e aí eu coloquei na sua página e você estava, eu acho que é um Reels que tem no seu Instagram, você dando uma aula as palestras que eu faço do samba enredo. Gente, eu estava ali, eu tava fazendo janta, eu parei naquele vídeo e fiquei, é uma aula. E aí você toca num ponto muito importante, que é, antigamente, o samba enredo, ele falava de história, né? Esse de Canudos agora que eu citei, era, não que hoje não seja legal, é legal. Mas eu vou te explicar o porquê disso. Sim, eu queria que você explicasse. Eu vi no seu vídeo. O que acontece? Quando começaram as escolas de samba, isso é uma história, desculpa, uma história um pouco longa, mas para a gente chegar num... Então, chega sendo bem sucinto. Essas tias baianas trazem, aí o samba passa a ser um gênero musical, aí se torna a música do carnaval, que até então eram as marchinhas e tal. O samba, isso lá para os anos 30, aí o irmão do Nelson Rodrigues, o Mário Filho, que é onde leva o nome do estádio do Maracanã, o irmão do Nelson Rodrigues, o grande escritor, ele tinha um jornal no Rio, aí ele faz um concurso das escolas de samba, que até então as escolas só desfilavam na Praça 11 sem disputar uma com a outra. Foram se formando. Primeiro foi a Deixa Falar, no Estácio, aí foi surgindo a Mangueira, a Portela e tal. Ele cria o concurso das escolas de samba. Nos anos 30, era sob a ditadura Vargas. Getúlio Vargas, que era o presidente, era o ditador. E o samba, já perseguido, tinha essa coisa da malandragem, da vagabundagem na rua. Então, as escolas de samba, para poder ter uma licença para desfilar, tinha que tirar uma licença do Departamento de Imprensa e Propaganda da Polícia do Getúlio Vargas. Aí ali, porque os sambas falavam de malandragem. Quem trabalha é que tem razão, não diga que não tem medo de errar. Entra aquele trabalhar pra quê? O dia que trabalhar eu vou morrer. Então é uma apologia à malandragem. Aí o Getúlio Vargas, não, porque ficar cantando que o dia que eu trabalhar vai morrer, o cara querendo que o Brasil crescesse, um preconceito, falou, não. Então vai registrar no Departamento de Propaganda e Imprensa e a partir de agora vai ter que falar de vultos da história do Brasil. O sambista, para poder ser aceito, para poder ter a licença para desfilar, aceitou. Que eles acharam que ia ser uma coisa que ia impedir, o samba malandramente e produziu uma das páginas mais belas da história do Brasil. Muita gente conhece a história do Brasil por conta desses sambas enredo. Uma imposição de uma ditadura acabou elevando o nível do samba em termos de literatura, em termos de poesia. Então, muitos sambas que são cantados até hoje falam da história do Brasil, mas no começo foi por uma imposição do Getúlio Vargas. Não, tem sambas muito bonitos, muito bonitos. Então, eu faço uma palestra tudo a respeito disso, falando da transformação do samba através dos tempos, aí vai cantando. Eles eram longos, depois diminuíram. Sobre o tempo, isso que eu ia falar. Tudo isso, a gente vai falando. Aquilo foi uma coisa rápida para poder, o pessoal dos formandos do EJA, né? A galera do EJA. Que legal. Eu estou com um projeto para fazer na Secretaria de Educação, para fazer nas escolas públicas. Mas aí também focado aqui. Porque as escolas de samba aqui tem uma história também muito interessante, que as pessoas
não conhecem. Tem uma história muito interessante, as escolas de samba de Santos. Você tem composições Aqui em tem. Santos? Você me passou que as suas duas últimas foi 2017. Foi na Grande Rio, Grande Rio, e o ano passado no Império Serrano. Império Serrano, que foi sobre o Arlindo. Isso, e na Grande Rio foi sobre a Ivete Sangalo. Ivete Sangalo. Mas eu tenho 10 sambas na Nenê de Vila Matilde nos anos 90, 10 sambas enredo na Nenê de Vila Matilde. Eu, Santaninha, quando a gente começou a fazer, muito por convite do seu Nenê, a gente passou a fazer painel de compositores lá. Mas antes disso, eu já tinha ganho alguns sambas aqui. Eu ganhei em 91 na Escola de Samba Brasil, a escola não era campeã há 25 anos. O tema era Mãe África. Aí nós ganhamos em 91, foi o meu primeiro samba enredo na Avenida. Aí depois fizemos um monte. Espaunião, Papaxinó, fizemos um monte. E foi foi esse aqui de 2017, você infartou na Avenida, é isso? Eu não infartei porque eles contiveram o meu infarto, foi em 2017. Mas foi assim, emoção? Não, já estava ruim. Já estava ruim e não quis me cuidar. Aí juntou tudo. Aí o que acontece? Quando eu biquei na Avenida, passei mal, mas aí os caras passei mal assim, aí minha filha, meus amigos continuaram, minha mulher me tirou de canto, aí fui prontamente socorrido ali, botaram aquele remédio embaixo da língua, tem um container lá embaixo da arquibancada. Uhum. Aí me levaram para o hospital, eu vi o desfile do hospital. Primeira vez que eu ganhava um samba no Rio de Janeiro, Ivete Sangalo, pô, badaladíssimo, todo mundo. E eu vi o desfile do pronto-socorro do Hospital Souza Aguiar. Meu Deus. Aí, pô, quando cheguei aqui, não, se você tem que chegar a Santos, tem que ver o que é. Aí, quando eu cheguei aqui, fui fazer os exames, o cara falou, você tá com 30% do coração funcionando. Nossa. Aí já fiquei, já operei, tem 7 anos isso, já botei 2 pontes de safena, graças a Deus. Mas o cara falou, se você atravessa a avenida, você poderia morrer no meio da avenida. Seria uma glória, né? Eu ia fazer mais sucesso que a Ivete Sangalo. Uma lenda. Pô, ia roubar a cena da Ivete. Roubaria a cena da Ivete Sangalo naquele ano. Mas não aconteceu. Graças a Deus não aconteceu. Mas foi assim. Eu não creio que tenha sido muito por emoção. Já estava ruim, eu acho que juntou tudo. Juntou tudo. Não estava legal já. Aí isso me rendeu 2 safenas e uma mamária que eu trato com muito carinho até hoje. Você tem que cuidar, por favor, a gente agradece. Aí o ano passado foi o Arlindo, foi o enredo era sobre o Arlindo Cruz, de Império Serrano, que é a escola dele, e, coincidentemente, a minha escola no Rio, foi a primeira escola que eu desfilei no Rio, nos anos 80, levado pelo Drauzio da Cruz, que dá o nome à passarela do samba hoje aqui, porque tinha muita ligação o pessoal da estiva daqui com o pessoal da estiva do Rio de Janeiro. Porque o Império Serrano é fundado por estivadores também. Ah, não sabia. Então tinha uma ligação. Então nos anos 80 nós íamos muito para lá. De garoto, a gente ia, o Drauzio levava a gente, a molecada no samba. Aquele lance de andar com os coroas, eu andava com eles me levavam e tal. Aí saí lá no Império Serrano de 85 a 90. Eles me levavam todo ano. Aí passou, a vida deu muitas voltas. Vinha trabalhar com o Arlindo Cruz e com o Sombrinha, fui músico deles. É isso que eu ia perguntar, da sua relação com o Arlindo Cruz, nos anos 90 e 2000. Eu trabalhei com eles durante 5 anos na banda deles, tocando. E a gente era amigo já do tempo, com essa coisa do fundo de quintal, quando surgiu o fundo de quintal, a gente era fã. Então a gente andava atrás. E a vida foi fazendo a gente, nos tornou amigos e depois parceiros e tal. Esse é outro privilégio que eu tive também, de ser parceiro dos grandes do samba, de ter conhecido e convivido com grandes personagens do samba. E aí o Arlindo se encontra nessa situação, que ele teve esse problema, e o Império Serrano ia homenagear ele esse ano, passou 2023, né? Ainda estamos, em 2023. Aí o Sombrinha me liga, pô, temos que fazer o samba, fomos convidados, falei, cara, complicado, não sei o quê, não, vamos fazer. Aí me chamou, aí fui lá pro Rio, aí fizemos o samba, juntamente com o pessoal de lá, aí ganhamos. Aí, para mim, foi uma surpresa muito grande, uma alegria muito grande, porque eu voltei pro Império Serrano depois de tantos anos, para fazer o samba com um amigo, para Arlindo Cruz, e ter ganho o samba. Então, para mim, foi uma grande realização. Aí fui, comprei a roupa, saí, né? Falei, agora eu vou sair na Sapucaí sem problema de coração. Aí fui eu e minha mulher, aí falei, vai fartar, porra. Não, Aí foi muito legal, foi muito bom, o samba foi muito bem comentado. A escola, infelizmente, não permaneceu por outras questões, sim. Mas o samba foi muito bem comentado, e foi muito elogiado por todo mundo, pela crítica. Então, foi uma das grandes realizações também. Esse ano, fiquei de vapor.
simpósio me tomou tempo, essas coisas, eu fiquei A devagar, gente vai falar sobre o não quis me simpósio. meter nisso. Mas foi muito bom isso daí, para mim. Ô, Gil, eu acompanho você. Gente, essa mulher, ela anda. Esse final de semana mesmo, Eu quero saber depois onde é que vende Cervejaria Santista. passado, vende Até no barril. delivery, vende no barril, Chega no barril, chopeira, com- tudo. é bom saber para fim do ano. Sim. Mas eu quero aquela. Essa com maracujá não dá, não é muito sofisticada. Mas tem Tem que ser a a- Premium Lager, que é a melhor lager que você vai tomar na sua vida. Pegar Ela tá ouvindo, né, Carol? Pegar um barrigudo dessa pra gente fazer uma resenha. Não é? É isso aí. E essa mulher, ela anda. Ela, que nem final de semana agora. Sexta-feira eu tô olhando o Instagram dela, ela tá indo pro Rio. Falei, Jesus, será que ela vai estar lá segunda-feira e está aqui? E aí, qual é a cerveja mais inusitada que você já experimentou aí nessas suas andanças? Olha, mais inusitada. Tem uma, e surpreendentemente é de uma cervejaria também aqui local, de Santos, que é da Filomena. Agora eu esqueci, como é que é o nome daquela coisa, daquela... É uma fruta que amortece a língua? Pequi? Não. Ela tem uma fruta que amortece a língua. Então você toma, é uma sour também, você toma e a sua língua vai ficar totalmente amortecida. Tem até uma cachaça que é com esse... Cambuci? Cambuci? Não, que Não. Cambuci também não... Não. Umbu? Eu acho que é isso, com umbu. É do Nordeste. Umbu. Nossa, amortecia a língua, assim, era uma delícia. Eu acho que foi uma das mais As mais diferentes inusitadas. que eu já Os tomei. caras inventam, né? Caramba. Uma das E a gente mais- vai ter uma cervejaria agora ali, eles estão fazendo a revitalização do Mercado antigo. mercado municipal, né? E vai ter, estão construindo ali uma cervejaria, não é Já isso? tem. A Santista, ela é dali também, né? Tá. Ela fica bem ali, Na área do mercado. pertinho ali na área do mercado, a fábrica é ali. E também tem a cervejaria Everbrew, ali no mercado. Que também tem uma no Canal 4, é isso? Isso, que Tá. tem o pub lá, ali a fábrica. Ah, tá. E a Filomena também é ali do centro também. Tá vendo como a gente tem bastante Tem coisa aqui? Parece que a tem um gente... circuito da cerveja. Eu preciso ir. Tem a Rota da Cerveja Rota da Artesanal Cerveja em Artesanal em Santos. Santos, tem. Olha, que legal. Sim. Você vai fazendo visita. Aí pra você- fazer isso. Eu, na inauguração da Rota, eu fui convidada. Funciona assim, eles te levam numa van, você paga o ingresso, você leva numa van, vai passando em cada uma. Cada uma eles contam a história deles, um pouquinho sobre eles, e você tem direito à degustação de cerveja. A última, você pode ficar para um happy hour ali, né? Esticar, né? Um after. Você pode ficar para um after. Aí eles sempre vão Mas a van rodando. traz de volta ou larga o cara lá? Não, a van larga você lá. E você tem que Não pode ir muito com força. É verdade. Tem que ir no sapatinho, não pode largar muito, não. Bom, você tem agora com os aplicativos, É, né? chama aqui, não tem problema. Né? Não tem problema. Nós trouxemos outra já. Explica daí é essa aqui pra gente. Session Essa é IPA. a José Menino. É a Session Opa, IPA, né? meu bairro? Não, essa é a Witch Beer, é isso? Ah, uma Vitibir. Witch Eu Beer. pensei que era a Session IPA que você tinha falado. A Vitibir, ela é bem um estilo bem clássico, viu? Deixa eu só Deixa eu matar de maracujá. Finalizem pra não- essas pra gente. Deixa eu matar de maracujá pra não misturar. Deixa eu colocar. Eita, é isso mesmo. É coentro, ela sempre vai ter. Tá bom, tá bom. Olha, Como- ela é mais clarinha. Ela é essa, né? clarinha. Ela sempre vai ter notas, né, de coentro e laranja. E o amargor dela é bem baixinho. Quer finalizar? Eu quero. É uma cerveja bem de entrada, bem um estilo bem clássico. É bem diferente. E é mais perto da tradicional essa, né? Sim, Mais perto da... Mas lá no final. Tem um gostinho da... é coentro e laranja. Então é o coentro. No finalzinho é o. Ela tem especiarias, né? Sim, digamos. Ela tem uma canela aqui, não? Não, canela não. E a mistura com a laranja acho que deu essa Pode ser. sensação.
Tem até um lugar em São Paulo que eu acho muito legal, eles servem essa cerveja e é uma versão desse copo aqui, só que é a versão para quem não tá com brincadeira, que ele é desse tamanho assim, ó, e ainda vem uma rodela de laranja. É bem legal. Rubens, nos dias de composição, o pessoal do Mistinho, foi o primeiro programa de dezembro, e eles estavam falando dos dias de composição, que rola uma comida, rola uma cerveja. A cerveja está sempre presente nessas reuniões? Naquele tempo, quando a gente começou a fazer, assim, era meio que uma necessidade orgânica de fazer os sambas, né? A gente fez o primeiro, achou legal, as pessoas gravaram e tal. Aí a gente combinava toda segunda-feira na casa do Santaninha, do Clóvis, que até hoje eles moram lá. A casa da mãe deles, que é ali na Vila Augusta, ali ali é Vila Matias, Vila Matias, uma casinha de vila, assim, num bequinho charmoso. E a gente combinava, ia todo mundo para lá, aí cada um levava um negócio, mas aqui tempo a gente não tinha grana para comprar cerveja, caixa de cerveja e tal. Aí um levava uma garrafa de cachaça, outro levava um limão, outro levava uma pipoca, mas aquilo passou a ser um hábito toda segunda-feira da gente se encontrar lá e fazer pelo menos 2 sambas. Então tem sambas, eu gravei no meu EP, pelo menos um agora, gravei agora um show que eu fiz no Sesc, que foi gravado também um audiovisual. Tem sambas daquele tempo, de 30 anos atrás. Era tão produtivo aquela época de sambas nossos, que a gente fazia de 3 a 4 sambas por segunda-feira, e aguardando aquilo. Punha no caderno, para não esquecer, porque não tinha facilidade de gravar, né? Assim, o gravador era aquele tijolão, com cassete, a gente não tinha grana para comprar aquilo, então deixava a letra gravada, a letra escrita, quando eu pegava o cavaquinho, o Cláudio pegava o cavaquinho para lembrar. Então, era assim, ficou um hábito da gente se encontrar toda segunda-feira. Só que aquilo passou, aí daqui a pouco a casa estava cheia, porque as pessoas iam para ver a gente. Aí virava um pagode, porque as pessoas iam para ver a gente fazer o samba, e acabava virando uma outra coisa. Então, a gente marcava mais cedo, a gente chega às 2 horas, a gente tem que fazer o trabalho, e depois das 7 vira sacanagem. Aí, quem chegar... Porque senão a gente não conseguia trabalhar. Mas foi a época mais fértil da vida da gente, porque também a gente era muito jovem e tinha um compromisso só com o samba mesmo, né? Os filhos da gente, não tinha filho, os filhos de todo mundo novo e tal, e a gente ia fazendo aquilo e gravava, as pessoas gravavam, o Tempero ia gravar, pedia, a família ia gravar, pedia, alguém no Rio ia gravar, pedia, era aquele começo dos grupos de pagode, então sempre pediam sambas nossos para gravar e tal, então a gente tinha meio que aquele compromisso de fazer. Mas a gente ia cedo, aí tomava caipirinha, o negócio, aí fazia. Acabou, tem 2, 3 samba pronto? Tem. Uma vez era 1, 2. Tá. Aí quando começava a chegar a galera, aí não dava para fazer, né? Porque não dá para fazer. Já vira bagunça. Vira aquela bagunça. Ele já canta aquela outra música, já vira pagode, aí já... Mas foi uma época muito boa, era toda segunda-feira. Então, desse disco que o Mistinho gravou agora, esse EP deles, que 8 ou 10 músicas. Isso. A maioria daqueles samba, 80% é daquele tempo. A maioria dos sambas é daquele tempo. Sambas de 30 anos atrás ainda são... As letras são atuais, as melodias são atuais. Então, acho que a gente estava um pouco na vanguarda já naquele tempo, né? A gente já estava meio que na frente do lance, em termos de melodia, em termos de letra. Aí ficou guardado, aquele tesouro ficou guardado no baú, que não foi gravado, tá vindo à tona tudo agora. Eu gravei também no meu EP, gravei no outro trabalho que eu fiz no Sesc, fiz um show no Sesc mês passado, aí vai virar um audiovisual. Que legal. Acho que até fevereiro, acho que está nas plataformas aí. Vamos ver. É que a gente grava, agora tem que mixar, masterizar, aquela parte técnica que é chata pra caramba. Mas vou render um show legal, foi lá no Sesc, porque é o único lugar que eu poderia fazer um show cantando músicas autorais, né? Eu acho que esse foi até no dia, meu tio me mandou, só que eu acho que foi dia 25 de outubro, não é isso? Eu acho que foi. Foi dia do meu aniversário. Novembro, não sei. Que eu não consegui. Uma quarta-feira no Sesc, uma quarta-feira chuvosa. Foi o dia do meu aniversário. Eu falei, isso não vai dar ninguém. Quando cheguei, ele estava cheio. Fiquei impressionado, as pessoas ainda querem ouvir sambas autorais, né? Foi isso mesmo. Porque é muito difícil você chegar numa roda de samba e ficar cantando samba seu, assim, sambas que não foram gravados. As pessoas têm um pouco de dificuldade. Eu sinto essa falta aqui na cidade disso. Porque se você for no Rio e São Paulo, vai ter um Beco do Rato lá no Rio de Janeiro, que é a casa de samba mais famosa. Tem um dia no Beco do Rato que é só música autoral. Sim. Você for lá uma terça-feira,
você vai sentar lá, você vai ver os compositores só cantando sambas autorais que não foram gravados. Acho que tem o Samba da E as Vela pessoas também, estão né? abertas. O Samba da Vela é um exemplo. O Samba da Vela não tem bebida, nem comida, é uma coisa, projeto cultural mesmo. Mas é um lugar também onde se canta sambas autorais. Aqui, na Zona Noroeste, o Xuxo fez um trabalho uma época aqui e tal, que era aqui até no quintal de uma senhora. É isso que eu estava tentando lembrar agora. No quintal de uma senhora, eu vim aqui umas vezes. Era uma casa. Era uma casa, a gente vinha para cantar sambas da gente. Isso é importante, as pessoas não, precisam retomar esse hábito, né? Porque dali, a Beth Carvalho, no Samba da Vela, ela pescou vários sambas dali. O Cacique de Ramos era assim, às quarta-feiras. Eles iam para lá, os cantores iam para pegar os sambas inéditos da roda de sambas inéditos. Então, aqui as pessoas ainda não têm muito essa cultura, né? É meio imediatista. A pessoa quer ir no lance para ficar balançando o dedinho para ouvir aquilo que ela não para ouvir. Porque existe uma obra, existem compositores que estão fazendo, está se criando uma obra dentro do movimento da música. Então, eu acho importante isso. A gente sempre que pode... Aí o Sesc falou, pô, eu queria fazer um show. Falei, pô, mas eu só fosse para cantar meus sambas. Será que dá? Ela falou, não, a gente quer isso mesmo. Esse projeto do Sesc é para isso. Aí eu fui lá, foram 14 sambas, alguns inéditos, outros também. Mas tem muito samba dessa época. Tem 2 sambas desse tempo, desses 30 anos atrás, que a gente fazia lá na casa deles. Eu fui recuperando e tal, aí lembrei, achei um caderno velho embolado dentro de casa. Aí lembrei, falei, pô, esse samba é muito bom, cara. Aí gravei. Outros são mais para cá, meu, com Sombrinha, com Marquinhos PQD, com parceiros novos, como Alexandre Branches, como Ederson Santos. Eu também vou, a molecada vai me chamando, sim, eu vou fazendo, é importante esse intercâmbio, né? A gente está se renovando e está com uma ideias novas e tal. Mas foi legal porque eram sambas autorais. Então, eu gosto de sempre que posso, fazer isso. Porque não teria sentido. Aí no Sesc eu falei, pô, não, a gente vai fazer. Porque quando eu vi, tinha gente, uma quarta-feira chuvosa, deu gente pra caramba. Porque o Sesc já tem aquele público do Sesc, sim, né? Sim. Que vai ao Sesc mesmo, vai predisposto a isso, a uma programação cultural, né? Aí, pô, legal que as pessoas, pô, pra ouvir meu samba, eu me senti lisonjeado. E aí vai virar um audiovisual. Vai virar um audiovisual. Que legal. O pessoal da Fish me deu esse carinho, que é uma empresa de vídeo. Eles têm feito bastante coisa, né? Aí ele falou, pô, cara, você precisa ter um... Eu tenho certeza, rapaz, quer filmar essa cara gorda? Não, vamos lá. Aí você precisa ter um audiovisual. Aí foi feito lá, o Jota fez os arranjos primorosos, os arranjos muito legais, uma coisa assim, bem cavaquinho, violão, pandeiro, uma percussão leve, uma flauta, mas só mandando sambas autorais, porque isso é preciso ter registro disso, né? Sim. Porque hoje não existem gravadoras mais, não existem aquilo que a gente estava falando. Democratizou, a plataforma digital democratizou a música. A pessoa, num quarto de casa, pode gravar sua música e pode botar na plataforma digital. Isso é ótimo. A internet, as plataformas, os streams, isso é ótimo. Mas para o compositor, é ruim pelo seguinte, antigamente a gente fazia a música, existia vendagem de disco, então você ganhava sobre aquela vendagem, o autor ganhava. Se você botasse uma música no disco da Beth Carvalho e vendesse pra caramba, você ganhava um percentual legal. Botasse no Zeca Pagodinho, tem cara que comprou apartamento botando uma música no disco do Zeca Pagodinho. Hoje não existe isso, porque não vende mais. Hoje é o streaming, você vai no YouTube, ou vai no Spotify, no Deezer, nas plataformas digitais, legal, paga pro autor. Só que cada vez que toca a música é 0,00, é uma fração milésimo de centavo. Então, para você ganhar alguma grana, você tem que ser gravado pela Anitta, O sambista não vai chegar a isso nunca. O cara, para chegar um sertanejo estourado, o sambista, o compositor de samba não vai... Que sambista tem hoje que é estourado, feito um Anitta, feito... Não tem. Porque hoje a música do Brasil não é o samba. Sempre vai ser o samba, mas a música que está na mídia... Ela não está mais... O samba ele não está mais no ranking, não né? Está no ranking das plataformas. Mas se você for em qualquer lugar do Brasil, tem uma roda de samba. Sim. Tem alguém tocando samba, cantando samba, dançando samba. Só que o compositor... Então, o que está acontecendo? Os compositores se viram obrigados a cantar seus sambas. O cara é obrigado a fazer o showzinho dele para se defender, porque o direito autoral que vinha não vem mais. Agora, o compositor que não canta, só escreve, que não tem o dom de repente, cantar seu samba. Que não é uma regra, né? Não é, o cara não é obrigado. Esse cara só escreve bem pra caramba, não canta, mas dá para a pessoa cantar. Esse compositor, tadinho. Ele tem que ser aposentado da estiva, que nem eu.
Maria, tem mais alguma pergunta? Tem. O Wagner perguntou qual é a diferença entre o samba e o pagode. Eu ia falar, mas pode. Eu tenho uma opinião que até amigos comungam comigo, eu acho que é a certa. Pagode, gente. Lá para os anos 90, a mídia deu o nome de pagode para esses grupos mais novos e tal. Então, o que acontece? Se convencionou a chamar de pagode aquele samba mais romântico, com uma temática mais nova, mais romântica e tal. Mas não é. Pagode é uma festa onde se come, se bebe e se canta samba. Outras definições no dicionário, tem o pagode chinês também, que é o templo chinês. Aquele templo chinês chama pagode. Se você for no dicionário, vai ver templo chinês ou então festa onde se come, se bebe e se canta samba. Isso era o pagode. Tanto é que se você pega um disco antigo do Paulinho da Viola, tinha gente de todo lugar, no pagode do Vavá. Porque era chamada festa onde se comia, se bebia e se cantava samba, era chamado pagode. Nos anos 90, para diferenciar a mídia e as grandes gravadoras, para diferenciar o samba de raiz, que não existe samba que não é de raiz, todo samba é de raiz. Existe o samba mais tradicional e o pagode nada mais é do que um samba, mas é um samba mais novo. Se convencionou chamar esse samba dos grupos dos anos 90, Negritude, Catinguelê, Exalta Samba de pagode. Mas, na verdade, é um samba só com uma temática mais jovem, com um arranjo diferente, mais novo. As melodias são um pouco mais diferentes e tal. Mas tem tantã, tem surdo, tem pandeiro, tem cavaquinho, tem violão, é samba. É que a mídia pegou e falou, não, pagode, para diferenciar, né? Diferenciar os caras mais antigos da molecada mais nova. Entendeu? Mas aí, vamos supor, você ouviu um samba do Zeca Pagodinho, ouviu um samba do Tiaguinho, tem diferença, não tem? Tem bastante. A diferença está na temática, no jeito de cantar e tocar. Então, aí nem falar do samba, Zeca Pagodinho é samba e Tiaguinho é pagode. Porque se convencionou a chamar disso. Tiaguinho faz samba também, aquilo ali é samba. Só que é um samba mais moderno. É um samba com uma temática, o jeito da letra é diferente, o jeito da harmonia, das melodias é diferente. Mas é samba também, o pessoal quer chamar de pagode, tudo bem, mas pagode para mim vai ser sempre aquela festa, aquela reunião que a gente fazia na casa do Santaneira, um pagode. Onde se comia, se bebia e se fazia samba. Para mim, pagode é isso. Na casa da minha mãe, aos domingos, se reunia os tios todos ali, aquilo era um pagode. Entendeu? Então, aí a mídia, a partir dos anos 90, fez essa demarcação, pagode e samba. Agora, hoje já não estão nem fazendo tanto isso. Agora parece que eles estão querendo que todo mundo seja sambista. Já está falando sambista belo. O samba que também não deixa de ser, mas é um samba mais moderno. Mas é complicado. Mas o que eu acho muito engraçado, eu vejo por ela, porque ainda no programa anterior eu ainda falei que se ela não gostasse, ela ia ser obrigada a ouvir, porque meu marido ainda tira sarro, que ele fala que domingo ele chega em casa, tá lá o Almir Neto, a Jovelina, porque é o que eu ouço. É o que eu ouço. Então, quando lançaram o Almir Neto e Jovelina, era o pagode, o pessoal do pagode. Era a primeira denominação de pagode foi isso daí. Pagode do fundo de quintal, era essa gente aí. Essa galera toda tradicional que veio nos anos 80. Aí depois que fizeram essa demarcação, ficou o pagode. Até eu falar pagode. No Rio, os caras falavam que era pagode paulista. Mas não tinha nada. No Rio, os caras falavam pagode paulista. Depois o pessoal do Rio tudo aderiu também. Aderiu. Assim. Porque assim, o que eu vejo lá em casa, que é muito engraçado, ela ouve, né, o samba que eu gosto, mas aí, às vezes, ela pega esses grupos novos e ela vem, mãe, olha a música, tá, não sei o que. Eu falo, Maria, essa música, porque agora... Eles estão regravando muita coisa. Justamente, eu percebo tipo, hoje... música do Exalta Samba, eu não sabia nem que era Exalta Samba, e tem gente, tipo, de hoje em dia já cantando, porque sabe? Eu vejo, por exemplo, sei lá, acho que, vamos lá, vou falar aqui, o Voo Pro Sereno, por exemplo. É um grupo que ele tá aí fazendo sucesso com música dos outros. Sim, mas são músicas de lá atrás que eles começaram com essa... O que acontece? Nos anos 90, eram aquelas superproduções. Aí o pessoal montava aquele palco, aquela coisa. Dos anos 2000 para cá, se retomou o hábito da roda de samba, dos projetos com roda de samba.
O pessoal sentado e fazer dos anos 2000 para cá. Se retomou. E nisso começaram a regravar as coisas dos anos 80, 90, os sambas, né, que faziam estouravam na roda. Sucesso, justamente. Então tem muita coisa daquele tempo, então, mas não se faz mais samba. Faz sim, os compositores estão com as gavetas cheias. É que as pessoas, os grupos, querem cantar aquilo que já é sucesso. Ninguém quer fazer o seu sucesso. Porque é difícil, para fazer o seu sucesso, você tem que estar com uma tardezinha bombada, que nem está um Thiaguinho, que nem está um Mumuzinho. Um grupo fazer o seu sucesso, a sua música, o seu sucesso, ele quer pegar uma coisa que já existe. A mídia também quer uma coisa, que é um caminho mais fácil, porque hoje as músicas tudo tem que ter 1 minuto, 1 minuto. Ninguém quer ouvir 4, 5 minutos de samba. É TikTok, o negócio é rápido. Essa geração de vocês é tudo rápido. É que eu vi um negócio ali, cantou o refrãozinho, sacudiu, bora pra outra. Tu sacudiu, bora pra outra. É tudo assim. Porque a linguagem se tornou mais rápida. As coisas se tornaram mais rápidas. Então, o que o cara quer? Que é o sucesso imediato. Então, vou pegar um negócio que está no inconsciente coletivo das pessoas, eu vou regravar, que pronto, corro para o abraço, paga quem tem que pagar. O compositor vai receber 0,01 centavo e vai ver a obra dele cantada, estourada de novo. Na hora de pagar o dinheiro é 0,01 centavo. O cara pegar é brabo. Então, os caras não querem fazer... Eles querem o imediatismo. E não existem mais as grandes corporações, as gravadoras. Né? Existe, mas a gravadora é mais para... A gravadora hoje se tornou uma produtora de show. A gravadora antes ela era encarregada de pegar o artista, ir para o estúdio, gravar aquele estúdio, fazer aquela música acontecer, fazer tocar na rádio, fazia todo um trabalho com o artista para ela poder vender o disco, ganhar o dela e o artista ganhar. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o artista tem que ser... O cara tem que ter sua produtora, o cara tem que ser independente, resolver seu problema. A gravadora não quer ter mais trabalho com o artista, ela quer... Vai para a história, eu quero que você estoure para eu pegar você e vender seu show. Está estourado? Então, vou botar aqui uma estrutura, vou botar você na televisão e vou vender seu show. Você vai entrar de sócio com você, se você estiver estourado. Se você não estiver estourado, você vai trabalhando aí. Vai se virando aí, fazendo portaria. Vai tocando aí por portaria, vai se virando. Então, se tornou muito mais difícil, eu acho. É fácil você gravar hoje. Você pegar e gravar, entrar no estúdio e gravar, porque hoje tem estúdio todo. Pô, não tinha estúdio em Santos. Quando a gente começou, o nosso estúdio era só em São Paulo e no Rio de Janeiro. Estúdio para gravar. Os músicos não sabiam gravar, como é que gravava. Hoje todo mundo grava, porque hoje o cara grava aí na sala de casa. Uma aparelhagem boa, o cara grava em casa, é só mandar para o cara mixar e masterizar no lugar, o cara grava. Democratizou muito nesse sentido. Mas no cuidado com o artista, não tem mais. Então, aí estamos criando também uma geração de falsos artistas. Tem muito cara que, tadinho. Não é, o cara acha que é e não é, pô. Aí, pô, vai daqui a pouco uma decepção violenta. É muito complicado, né? As pessoas... eu acho que tudo, né? Toda atividade humana. A pessoa então, tem que ter discernimento, pé no chão, porque a pessoa acha que aquilo ali, ao mesmo tempo que democratizou, todo mundo acha que é músico, que é artista. E não é. Todo mundo quer ser, como é? Influencer. Quer ser blogueiro. Não dá para todo mundo ser Neymar, gente. Não dá. Ser Pelé, não dá, pô. Não vai dar, não dá para todo mundo. Gi, eu tenho pergunta para você aí. Gi, tem alguma cerveja apimentada? Apimentada? Tem. Assim, tem cerveja que eu já tomei que vai pimenta, inclusive aqui de Santos, da Everbrew, a Evermax. Ela vai pimenta, é bem gostosa. É uma cerveja de inverno. É uma cerveja bem escura. E queima assim, ó. Eu falo que ela aquece o coração. No inverno. Essa que eu preciso comparar. Aquece o coração. E tem, assim, que nem isso daqui, de certa forma, por causa das especiarias, do coentro, ele apresenta uma certa picância. Uma queimadinha ao longe. Bem leve. Apresenta uma certa picância, a vitibira. Mas, assim, fora de você colocar a pimenta na receita, só nessa faixa. Assim. Gi, você toma cerveja, você bebe as cervejas populares? Bebo, claro, adoro. Eu estava falando aqui, eu estava lembrando que eu sempre vou naquele samba da roda, samba do Ouro Verde. Ouro Verde. Lá no... Eles se apresentam tanto na quadra deles, né? Quanto no Café Carioca.
Teve domingo agora, se não me Nossa. engano. Foi, E eu me acabo de cerveja. Qual é a sua preferida? Cerveja é que a gente chama, né? As cervejas, essas mais populares, tem um nome para elas, que agora deixa eu ver se eu lembro. E as artesanais, que são as mainstream, que falam. Essas mais populares, mainstream. A minha preferida, eu gosto muito de Heineken. Muito de Heineken, mas eu bebo tudo. Tudo vai, se tiver qualquer companhia na minha mesa, eu tô bebendo o quê? Itaipava, vou tomar também. Tô bebendo o quê? Skol, vou Tem tomar alguma também. que você não bebe? Não acredito, porque eu acho que a cerveja, ela é feita para você, de certa forma, também socializar. Não é porque claro que em casa, se eu posso escolher algo para beber, eu vou escolher a cerveja artesanal, a cerveja que eu gosto. Mas se eu estou numa roda de amigos, eu vou acompanhar todo mundo com aquela cerveja. Mas assim, nunca teve uma cerveja, acho que só não tomo Antártica Sub-Zero. Tá vendo? Tem uma. E aquela cabaré também, tem uma que se chama cabaré. Essa também não. Mas de resto, assim, cerveja de garrafa, né? A gente fala. Tomo todas. Até porque, né, elas também são grandes patrocinadoras de grandes eventos. Elas têm a sua função no mercado, né? Cada uma tem a sua função ali. E eu não me incomodo de maneira nenhuma. Você falou que você gosta do Ouro Verde. Você gosta de samba? Gosto, adoro. Olha que beleza. Também gostei mesmo. Então, Tá bom o negócio aqui. então o programa hoje está... Tá completo. Tá já completo. Rubens, vamos mostrar um pouquinho a entrada do seu programa no YouTube. Foi? Pode falar. Vai colocar, filha. É que vai cortar o microfone na hora que colocar. Tá, é um projeto que eu tenho muito carinho. Pode passar, depois eu falo. Eu sou Rubens Gordinho, músico, compositor. Falando de samba, é um bate-papo musicado, onde eu recebo amigos, compositores e sambistas convidados, onde eles contam a sua história, falam um pouco da história do samba, um pouco das coisas do samba, um pouco das coisas do samba da nossa cidade, das coisas do samba do Brasil. Espero que vocês gostem e fiquem à vontade, curtam esse programa com grandes sambistas. Gente, quem ainda não viu, corre lá. Agora não, depois que acabar aqui o programa, corre lá e dá uma olhada, porque assim, eu não consegui ainda ver todos. Tem para mais de 30 programas. Mas eu já vi vários e assim, é enriquecedor. É enriquecedor. É muito bom. Esse trabalho era aquela coisa do resgate dos compositores da nossa cidade. Então, a grande maioria são todos meus amigos. Aí eu passei essa ideia e, graças a Deus, eu tive uma ajuda do vereador Cacá Teixeira, que hoje é presidente da Câmara, que me apoiou nisso. O secretário de Cultura, Rafael Leal, também me apoiou. Que eu queria fazer um programa onde eu pudesse bater um papo com os caras, eles contarem um pouco da história, porque o programa tem 20 minutos, 30, ou que tem mais, não sei. Eles pudessem contar a história deles e pudessem cantar seus sambas, porque são compositores que, na grande maioria, não tem seus sambas, nunca ninguém gravou. Compositores da cidade, muitos que contemporâneos meus, mas muitos também anteriores a mim, que eles contassem a história deles, um bate-papo onde eles contassem a história deles no samba e cantassem o samba deles. Aí a gente fez uma produção legal para eles cantarem 1, 2 sambas com um acompanhamento legal, com vídeo legal, um tratamento de vídeo legal. E eu bato um papo como se estivesse no botequim, um bate-papo informal e vou tirando as coisas deles, quando ele começou no samba, como a gente está fazendo aqui. Só que aí, mas isso é recheado com os sambas deles, entendeu? Um que eu vi há pouco tempo, bom, eu já tinha visto Tem depoimentos incríveis de gente. Santania, mas um que eu vi há pouco tempo também, que assim, é muito legal, é do Cabelo. Do Cabelo do Morro, um grande compositor que as pessoas não conhecem. Eu conheci a música, assim... as pessoas conhecem a música de ouvir na roda de samba justamente, e não conhecem o compositor. Então, esse é o trabalho que eu quero fazer. Então, é o que eu quero
Ano que vem vamos ter algumas mudanças aqui no Isso programa. É importantíssimo, sempre fazer, importantíssimo. E eu quero trazer, assim, eu falo por mim mesma, porque às vezes eu sei... Quanto mais gente estiver fomentando isso, melhor. Você canta o samba, você delira no samba, mas quem é? Quem escreveu? Quem tá ficou lá a daquilo? madrugada inteira escrevendo? Eu acho que é muito importante, e eu acho que aqui em Santos a gente tem... Em Santos não, Tem né? muito A Baixada Santista, eu acho que tem muita gente boa. Falta ainda. E falta divulgação, né? O pessoal do Macaco Velho, na semana passada, estava falando da dificuldade que é o samba aqui. Eu acho que eu queria parabenizar você, eu não tive oportunidade, pelo simpósio. Foi, assim, enriquecedor demais. Eu confesso que a primeira vez que eu fui no primeiro dia e eu achei que eu ia ver uma coisa e vi outra completamente diferente. Depois, o dia que a gente foi na X9 também foi outra coisa, foi uma mesa com pessoas super diferentes, contando suas histórias, mostrando o seu trabalho, coisa que a gente não sabe que acontece. E pessoas e acadêmicos, pessoas com livros publicados, professores, doutores de universidade do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Brasil todo, pessoas que vieram mostrar, teve 3 dias na universidade, pessoas mostrando seus trabalhos, aberto para as pessoas defenderem suas teses e mostrar seus trabalhos a respeito de samba e de cultura popular durante a universidade. Vieram biógrafo do Candeia, do Cartola, tive a oportunidade de conhecer o Marco Salles. Para você ter acesso a livro, isso aqui existe livro disso. Então, foi muito enriquecedor nesse sentido. O ano passado já teve, mas foi um pouco menor. Esse ano a gente já conseguiu expandir. Ainda falta o público chegar, assim. Sim. Está indo muito estudante ainda, pessoas, estudantes de história, de sociologia, mas eu queria que os sambistas, as pessoas fossem, a garotada nova fosse para tomar conhecimento disso daí. É uma luta, é uma batalha, mas a gente vai conseguir. Eu acho que foi uma iniciativa Isso aí aconteceu nos anos 60, a primeira vez, o Sr. J. Muniz que fez, nos anos 60, e o ano passado, a Nani, junto com o Jota, a gente tem que reviver isso, e me chamaram para fazer parte da curadoria e dar ideias também, e passar um pouco indicar, né? Caminhos e tal, para eu ser um pouco mais velho e tal. E eu fiquei muito satisfeito, e agora a gente não se larga mais. Vai ter, esse foi o 7º, o ano que vem vai ter o 8º, a gente vai estar começando a planejar. Foi com muito sacrifício, porque patrocínio é um negócio muito brabo, então tem que trazer o pessoal do Rio de Janeiro, de São Paulo, tem que ter passagem, tem que dar uma certa dignidade para todo mundo que está vindo colaborar, entendeu? Mas foi muito legal. E tiveram um show, né? No meio disso tinha os shows, abriu com o Ney Lopes, né? Que é maravilhoso. Que é o compositor, escritor premiado com o Prêmio Jabuti, um dos grandes caras que conhece cultura popular, cultura afro-brasileira, o samba, premiado com o Prêmio de Literatura, o Prêmio Jabuti. Aí encerramos, na quinta-feira teve o Moacir Luz, que é do Samba do Trabalhador no Rio de Janeiro. Veio fazer o show na quinta-feira. O Samba do Trabalhador é sensacional. Então, veio o cara o criador do Samba do Trabalhador, para falar como ele criou. Sensacional. E fez o show no final. E depois encerramos lá na Quadra da União com o Ouro Verde. E com o Douglas Germano, que é um compositor fantástico de São Paulo. Fantástico. Mas olha, também. Você estava falando sobre o compositor não ser reconhecido, né? Não ter tanto reconhecimento. E uma coisa que aconteceu agora, nesse final de semana, que mostra mesmo isso, quando você estava falando, eu falei, cara, é muito verdade isso. Eu estava lá no Rio de Janeiro e eu encontrei com o Nelson Mota, num mercado. E tirei uma foto com ele, e eu e meu namorado, e a gente enviou em alguns lugares, sabe, que pouca gente conseguiu reconhecer o Nelson Mota. E eu fiquei assim, caraca. Compositor dos grandes sucessos de Lulu Santos, de Frenética, de Dal Costa. E as pessoas não têm noção disso. E as pessoas não sabem. Não, foi que nem morreu ontem o Carlos Lira, pouco se falou. Carlos Lira, é verdade. Um dos pais da Bossa Nova, que foi o movimento que revolucionou a música brasileira nos anos 50, ele junto com o João Gilberto, com o Tom Jobim, um dos pais da Bossa Nova. Morreu, pouco se falou. Então, acho que eu vi uma chamada ontem no final do Fantástico, acho que foi isso, que elas fecharam o programa, mas bem breve. Você vê, a nível nacional. Então, por isso que eu falo, quando morrerem esses senhores, essas primeiras temporadas foram feitas com os mais antigos.
Porque a tendência, né, a gente é mais antigo, a gente Sim. na frente. Então tem que pegar os caras mais antigos. Eu nem comecei ainda a pegar a nova geração. Porque tem cara antigo ainda para ser entrevistado. Porque o que acontece? Isso é um projeto da cultura, isso vai para o arquivo e memória da cidade. Está no YouTube, já está eternizado. Mas esse, como ele é do canal Cultura Santos, ele está no arquivo cultural da cidade, no arquivo e memória da cidade. Então, aquilo para as futuras gerações, quando for fazer pesquisa, quem foi fulano? Vai lá no canal Cultura Santos, vai estar isso. Então, foi o grande lance que eu consegui, com apoio, né, dos caras e com a acessibilidade também do secretário de Cultura e tal. O Cacá estava no primeiro dia do na abertura, simpósio, na abertura do simpósio. Então, eu devo muito assim a eles terem essa sensibilidade, porque não é todo político que tem a sensibilidade de sacar que isso é importante, né? Porque a gente, para você ter uma ideia, no Brasil está sendo o Nelson Mota não ser reconhecido. Você imagina aqui, essa galera nossa. Não, eu estava no primeiro então, dia... Então, é preciso ter. Eu acho que a gente tem que primeiro consertar nossa aldeia. Se a gente mexer, dar um sacode na nossa aldeia, a gente começa... Porque, para mim, assim, nem todo mundo teve a oportunidade que eu tive de trabalhar fora, de ir para fora, de compor com os caras no Rio de Janeiro, de ganhar samba em São Paulo, no Rio de Janeiro. Mas isso não torna eles menor do que eu, não. Tem gente muito talentosa, muito melhor do que eu, que não teve oportunidade, ou não quis, ou a vida não... Mas precisa ser falada. Que a gente bebeu nessa fonte desses caras. Estava ali Pedrinho da Velha. Pedrinho da Velha, eu era garoto, ele já era um grande sambista. Eu admirava. Estava vivo lá do depoimento dele. Tive a honra de entrevistá-lo e dar o depoimento dele. Muitos já foram que eu não tive chance de fazer essa homenagem, entendeu? Então, esse projeto, para mim, é muito caro nesse sentido, de ter esse registro. E a gente precisa fazer isso. Se você puder fazer, faça. Se você puder... a sua cerveja fazer, incentivar, patrocinar, faça. Eu falo assim, eu incentivo, viu, porque eu vou em bastante assim, samba. Eu falo sempre mostro tudo. Falo do samba, porque é onde a gente milita. Mas se você for pegar no teatro, tem muita gente aqui assim. Se você for pegar no esporte, tem muita gente aqui assim. Se você pegar no segmento da dança, tem muita gente aqui assim. Sim. Então é preciso que a gente tenha uma consciência cultural e um acervo, um compromisso com a história. Eu penso nisso, não pensava, não sei se depois do susto do infarto eu fiquei mais sensível a essas coisas, porque é preciso que se tenha compromisso com isso, né? Quem pode ter esse compromisso, Sim. É preciso ter. Eu perguntei isso não lembro se foi no programa do Listinho ou do Macaco Velho, que eu perguntei. Eu ouço as pessoas falando, o samba acabou, o samba vai acabar. Eu gostaria de saber qual é a sua opinião sobre isso e o que você acha do cenário do samba hoje aqui na Baixada Santista. Eu vejo com muita... Do samba, eu vejo... Bom, então, os compositores estão aí. Quando você pega um cara do nível de um Alexandre Branche, do nível do Ederson Santos, do nível do Júnior Bicalho, do nível do Sandro Simões, para citar alguns, tem 1000 aqui para falar. Fazendo samba bom, compondo bem, com categoria, tocando bem, cantando bem, um Júnior, um Alexandre Cortez, um Edu, gente tocando e arranjando que nem um JR, uns caras ritmistas que nem os filhos do Edirley, tudo garoto de 18, 20 anos, tocando, gravando com todo mundo. O cara que senta, toca, parece que está ouvindo um disco. Acho que um deles é o Cauê, do Macaco Velho. Sim, o Cauê, o Cauã, o Caoni, os filhos. Vem uma geração daquela. Tudo de músico tocando bem, gravando bem. Samba. Eu acho que não... Essa gente precisa ter espaço, precisa ser visto com dignidade, precisa trabalhar, precisa ter ponto de trabalho. Entendeu? Então, vejo com muito otimismo isso. Já as escolas de samba, não. Escola de samba, eu tenho o meu senão. Com escola de samba, eu acho que precisa ter uma renovação de componente. Lógico que as escolas de samba estão fazendo carnavais e tal, mas é preciso... o jovem não tem interesse mais na escola de samba. Eu tiro pela minha filha, tem interesse porque ela foi nascida e criada no meio da gente, tá? Mas se pegar os garotos da geração dela, 20, 25 anos, ele não tem hábito de ir à escola de samba como a gente tinha. O interesse vai só a partir do momento que está ali desfilando. Não tem interesse. E aquele glamour pelo primeiro ano... A escola de samba eu tenho, mas o samba, de uma maneira geral, eu vejo o cenário, nossa, tem lista de gente boa.
aparecido e compondo. Eu falei, caramba, a música desse cara. Caramba, o cara cantava. Pô, isso é genial. Porque no meu tempo era uma coisa reservada aos mais coroas. A gente começou a quebrar isso. Entendeu? Hoje tem uma geração... Então eu vejo com muito otimismo dessa questão aí, esse cenário. Agora, a escola de samba, eu acho que precisa a juventude chegar mais. Eu pela primeira vez esse ano, vou desfilar pela X9, eu nunca desfilei. Vou desfilar esse ano. Ela vai comigo. É isso aí, tem que Ela levar. vai comigo. E, assim, o que eu acho muito engraçado, assim, eu sempre curti, né? Nunca desfilei por falta de oportunidade, ou até, sei lá, O ano passado, quando eu fui ver o desfile, eu já saí do desfile falando, o ano que vem eu vou desfilar. Eu coloquei na minha cabeça e falei, não vai passar desse ano. E eu fiquei muito feliz por ela, porque eu achei que eu ia sozinha. E eu vejo o interesse dela. Ontem nós estávamos numa festa. Ela, mãe, e aí? Nós vamos? Mãe, e aí? O horário? Falei, Maria, caramba, eu tô o dia inteiro fora de casa. Não, mãe, mas a gente tem que ir. Mãe, é um ensaio técnico. Mãe, a gente tem que ir. Nossa, eu acho muito legal, né? Porque é um compromisso, né? Ela vê o quanto é importante. Porque quando a gente fala de escola de samba, não são só os grandes. Eu acho que para tudo dar certo tem os componentes também, né? Eu acho que as pessoas precisam de comprometimento para que tudo dê certo. E é muito legal, é a única manifestação onde a gente vê as artes ali, a dança, o canto, a arte plástica. As pessoas que passaram por essa experiência, que conseguiram entender aquela experiência da escola de samba, não larga mais. É que, assim, aqui foi se perdendo um pouco o hábito por conta que ficou muito tempo sem ter. Sim. Agora se retomou de novo. Mas eu sinto assim, as novas gerações precisam chegar mais, precisam entender aquilo. Mas como ela consegue entender? Quando ela começa a conhecer a história. Pô, isso é legal. Por que meu avô mexia com isso? Por que meu avô gostava daquilo? Começa, pô, mas isso é legal. Pô, isso é... Mas, eu acho que falta também um pouco mais de incentivo e divulgação. Porque, por exemplo, eu sou louca para desfilar numa escola de samba. Se eu visse alguma propaganda, alguma coisa, eu já ia logo... As pessoas fora da bolha precisam saber. Olha, eu vou falar para você... Eu vou pagar isso é uma deficiência das entendeu? escolas. Eu só fiquei sabendo como fazia para desfilar, porque através do programa... aqui da rádio, eu falei, eu vou fazer uma matéria sobre a X9, porque é uma escola que eu me identifiquei, enfim, e através da matéria, eu fiquei, você não quer desfilar? Então, é assim, você precisa fazer isso, isso e isso. Porque senão, até então, eu tinha realmente a vontade, mas não... Porque, de certa forma, não abraça outras pessoas que não fazem, que não estão parte inseridas daquilo, né? Família, né? Aquela coisa. Então, se tivesse uma divulgação melhor... Gente, temos 1 minuto de programa. Gil, me fala uma coisa. Como você vê o futuro da mulher na cerveja? Olha, eu vejo muito brilhante, porque hoje em dia os homens eles já estão mudando também muita cabeça, tem muito incentivo, muito curso, até, por exemplo, em coisas simples de abordagem de garçom, de não ter mais aquela coisa de você estar sentada com um date ou com o seu namorado e você pedir uma cerveja, ele um drink, trazer um drink para você e a cerveja para outra pessoa. Então, até em questões assim mínimas, eu acho que já está melhorando bastante. Claro que ainda tem muita coisa a fazer. A mulher, ela em chão de fábrica, trabalhando em fábrica, ela ainda tem que tomar muito cuidado com tudo, com o que ela veste, num balcão de bar também, existe muito assédio, mas a gente vem trabalhando aí, né, para mudar isso, incentivando outras mulheres também, que é o que eu te falei da história da mulher na cerveja, que eu tento contar em 3 minutos para as mulheres. A Carol é a única mulher a comandar uma cervejaria aqui em Santos, é isso? Isso, exatamente. Cervejaria Santista comandada pela Carol. Comandada pela Carol. Olha, que beleza. Eu fiquei encantado de ouvir a história. Não, muito legal, né?
Muito Tem legal. que criar um samba sobre essa história. Olha. Isso daria um grande Aí, Daria um grande A gente pode fazer assim, ó, a gente vai combinar uma reunião com a cerveja da Carol e o Rubens vai Olha, compor, olha só. Olha só, que isso é beleza. sensacional. Daria um grande enredo. Não é? Gente, eu gostaria muito de agradecer a audiência de vocês. Quero fazer um adendo aqui, dia 20 agora, a partir das 19 horas, pré-lançamento do EP Pro Santo Cuidar de Você, do Grupo Michinho. Eu, Camila Betânia, junto com a minha filha Maria Heloísa e a Rafa, que está aqui do meu ladinho, da PH Produções, iremos fazer a cobertura desse evento. Então, fiquem aí ligadinhos. Vai estar presente? Eu fui convidado, mas eu preciso dar um nó meu na minha agenda. Fui convidado, mas estarei de coração. Eu preciso dar um nó na minha agenda, que dia 20 está meio complicado. Então tá bom. Mas meus irmãos de coração, esse samba, Pro Santo Cuidar de Você, também é de minha autoria. E grande parte dos sambas que estão lá são meus irmãos. Eu sou Michinho Futebol Clube. Eu também sou fã. Quero agradecer a Cervejaria Santista. Obrigada, Carol, pela degustação. Gil, muito obrigada. Que bom que deu certo. Imagina, obrigada a você. Rubens, você também. Muito obrigada. Muito obrigado. E assim, sempre que eu puder, quando for chamado, eu venho, porque é sempre importante falar das coisas da gente, das coisas do samba. E sempre falar essa coisa da preservação da memória, que eu acho importante. Não só o fazer, né? Mas o preservar também é muito legal. E adorei a cerveja, adorei o bate-papo, adorei. Tá? Obrigadão de coração mesmo. Muito obrigada, gente. Até dia 8 de janeiro, quando a gente volta aí com o... Bom, vai ficar na surpresa. A gente vai falar, o programa vai mudar de nome, o programa vai ter algumas reformulações e ao longo do tempo a gente vai contando para vocês. Então, muito obrigada, boa noite e até dia 8 de janeiro de 2024.